Meninas, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Essa é uma aula muito especial. Essa é uma aula que faz muito sentido para quem quer se cuidar. Que a gente não vai falar de emagrecimento, a gente vai falar de ganho de massa, ainda que isso vai acontecer no meio do caminho, vocês vão entender. Mas aqui é para quem quer se cuidar. Então, é um público mesmo seleto, porque não é todo mundo que entende a importância do autocuidado. Para muita gente, o autocuidado é só falar, é só skincare, é só você fazer um exercício. O autocuidado, ele vai muito além. E a gente precisa prestar atenção no que é o autocuidado naquele momento da sua vida. Eu vou explicar bem isso que eu estou falando no decorrer da aula, mas eu quero já dar essa introdução. O autocuidado, ele tem a ver com o momento de vida que você está vivendo. Não adianta, por exemplo, você. Uma vez eu escutei isso, que não tem nada a ver com aula, tá? Mas uma vez eu escutei isso, que autocuidado é falar não. Que é falar não, falar não, falar não. E eu conheço uma pessoa que, de tanto falar não, ficou sozinha. Então a gente tem que ter essa sabedoria, sabe? E a parte de suplementação, ela entra nessa sabedoria. Ela entra em você ter aquele fio, e é isso que eu vou te explicar hoje. Hoje na internet, a gente vê muita gente falando de suplementação. É enfermeiro que fala de suplementação, é biomédico que fala de suplementação, é farmacêutico que fala de suplementação, mas essas pessoas, elas fizeram um cursinho muito rápido e jogaram na internet um monte de informação. Aqui não, aqui você está falando com pessoa que trabalha há 20 anos com suplementação. Desde que eu comecei em consultório, eu entendi que o cardápio era uma base e a suplementação era outra base. Que a gente precisava ter essas duas bases para o corpo funcionar. Eu vou explicar por que que isso acontece. Mas antes de começar, eu queria que você convidasse pelo menos 5 pessoas para estar aqui nessa aula. Eu vou te explicar por que que você tem que convidar as pessoas. Porque quando se você enche o seu redor de pessoas que escutam o que você escuta, você tem mais chance de praticar aquilo que foi falado na aula. Quando você está perto de pessoas que não acreditam no que você está fazendo, que te desmotivam, que não entendem a importância, você acaba se desmotivando. Então, chama pelo menos 5 pessoas do seu convívio próximo, tá? Aquela pessoa que já conversou com você de algum sintoma, alguma coisa que precisa melhorar e não sabe como. Aquela pessoa que trabalha com você, aquela pessoa que almoça com você, um familiar muito próximo, pode ser mãe, pode ser tia, pode ser filha, pode ser vizinha, que às vezes não tem família, mas uma pessoa vizinha muito próxima. Então, pelo menos 5 pessoas eu quero que você chame. A gente colocou o link do Zoom lá no nosso grupo. Vai lá rapidinho e envia esse link para 5 pessoas. E aí você volta aqui. Se você está enviando e mandando, se conseguir pegar água, pegar papel, pegar caneta, se concentra. É importante você estar aqui 100%, não ficar assistindo televisão, não ficar fazendo um monte de coisa. Claro que eu sei que tem gente chegando em casa agora, que está fazendo comida. Então, põe um fone de ouvido para você ouvir o que eu tenho para te falar. E antes da gente começar, eu quero fazer uma oração para Deus abençoar a gente. Hoje o dia foi muito corrido para mim, foi muito, muito. Eu queria ter ficado mais calma, mais tranquila, mas como diz, o inimigo vem para atazanar a gente. Então eu vou orar para esse inimigo ir embora. Então vamos orar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tenha graça aqui nesse dia, que o Senhor possa me abençoar, que eu possa falar, Deus, aquilo que as pessoas precisam ouvir, que eu possa ser canal de bênção e que o Senhor esteja aqui com a gente. Abençoa cada um que está aqui nessa aula. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da Renata, abençoa nossas famílias que estão aqui representadas, todas nós. Abençoa os nossos queridos e que o Senhor esteja aqui conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vamos então. Essa aula, como eu falei, é uma aula muito especial. Ela chama Suprindo o que Falta, porque é uma aula que eu vou tentar abrir um pouco a sua mente para a questão da suplementação certa.
Não suplementação jogada aí de qualquer jeito, porque não é assim que funciona, tá? A alimentação, gente, a suplementação, essas duas coisas, elas têm a ver com produtividade. Quando você entende isso, o mundo abre para você. Então, a alimentação não é só emagrecimento. A alimentação não é só ganho de massa, ainda que isso vá acontecer. Mas a alimentação, ela tem a ver com produtividade. Tanto tipo isso, que lá nos primórdios, quando você estuda a evolução humana, todo mundo estudou isso na escola, você acreditando ou não, tá lá na escola, então, quando eu te falar, você vai saber do que eu estou falando. Quando o homem descobriu o fogo, o que que aconteceu? Assim que o homem descobriu o fogo, o cérebro dele aumentou de tamanho, a caixa do crânio diminuiu, mas o cérebro aumentou. Ela ocupou mais espaço, então não precisou daquela caixa enorme, ele diminuiu. O sistema digestivo diminuiu, era um sistema enorme, 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 de metros e metros e metros. O sistema digestivo diminuiu, o intestino diminuiu, por quê? Porque assim que descobriu o fogo, a carne começou a ser assada, os legumes começou a ser assado, e tudo no fogo tem melhor digestão para a gente. Tanto que hoje a gente não come quase nada cru, a não ser folhas, frutas e tal. Carnes, grãos, tudo vai no fogo. Você não vai pegar o arroz cru e comer. Você não vai pegar a carne crua e comer, né? Então, a partir de que foi descoberto o fogo, começou a ter várias modificações no corpo humano. Então, imagina você ter um cérebro mais eficiente. Imagina você ter um sistema digestivo mais eficiente. Imagina você ter um osso mais resistente, mais forte, mais robusto, né? E a Bíblia fala isso. Deus tem para nós como que é? Uma velhice robusta. É lindo esse versículo. Eu esqueci onde ele está. Renato, olha aí para mim, se você lembrar. Robusta velhice, velhice robusta, alguma coisa assim, tem essa palavra. Então a Bíblia fala isso. E a Bíblia, gente, é um manual, né? Tudo que está lá, a gente pode achar que são coisas ultrapassadas, mas não é. É tudo muito atual. E é isso que a alimentação correta e a suplementação traz para a gente. Robustez, um corpo mais vivo, um corpo mais inteligente, um corpo melhor. Peraí, gente, o versículo é Jó 5:26. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, colhe o feixe de trigo a seu tempo. Esse versículo é lindo. Quer dizer, você vai morrer, porque a gente tem uma certeza na vida que a gente vai morrer, mas de maneira robusta. Olha que coisa linda, eu quero essa promessa para minha vida. Eu quero ser robusta, né? Então, cada fase da nossa vida exige uma atenção especial. Quando a gente é criança, a gente precisa de uma necessidade. Quando a gente é jovem, a gente precisa de outra. E quando a gente é mais madura, outra fase, outras necessidades. Então a gente tem umas 4 fases aí da nossa vida: infância, juventude, amadurecimento e terceira idade, né? Melhor idade, feliz idade, como você quiser amar. Então, essas 4 fases, cada uma exige uma atenção especial. A gente pode ignorar essas fases da nossa vida. Então, criança, por exemplo, não pode ter a mesma dieta, o mesmo cardápio de uma pessoa de 50 anos que está precisando diminuir o colesterol. Você sabia disso? Então, quando chega lá no meu consultório, uma mãe que fala: Olha, doutora, eu preciso de um cardápio, mas eu preciso que a família inteira coma. Aí eu falo para ela: Então você veio no lugar errado. Aqui você não vai comer a mesma coisa que sua família come. É impossível você ter uma alimentação igual o seu pré-adolescente, que come 3 bifes numa sentada. Não vai rolar. Estou dando um exemplo muito, mas é isso, né? Eu atendi uma mãe, eu sempre conto essa história. Uma mãe que foi no meu consultório e ela falou que ela queria ter uma alimentação parecida com o filho dela de 8 anos. Tá bom, vamos tá, né? E conversando, conversando, conversando. Eu descobri que o filho dela comia pastel toda quarta-feira, hot dog toda quinta, toda sexta eu chamava os amigos. Aí eu falei para ela, eu falei, não tem como a gente trabalhar desse jeito, não tem como. Você vai fazer a comida para o seu filho e não comer? Ela, aí é difícil, né? Falei, então é ele que tem que adequar a você, não você a ele.
né? Então, a criança, por exemplo, ela precisa de gordura para crescer. Pessoa de 40 a 50 anos, se ela ficar comendo muita gordura, ela vai crescer para os lados, ela não vai crescer mais para cima. A criança, ela precisa de nutrição, de cálcio, de magnésio para crescer. Às vezes, você está numa fase que você não precisa tanto de cálcio. Você precisa mais de ativos para o cabelo, você precisa mais de ativos para a pele, você precisa de ativos para queimar gordura. Então, são coisas diferentes, né? Então, até os 25 anos, essa juventude, essa infância, até os 25 anos, é bênção. Tudo bom. 25 anos é a fase, gente, de fazer muito curso, de fazer faculdade, de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque depois dos 25, você atingiu o ápice do seu amadurecimento. Então, quando você atinge o ápice do seu amadurecimento, o que começa a acontecer? Você começa a ter um declínio. Só que esse declínio não é de uma hora para outra. O declínio, vou falar para você quando é que acontece. É a cada 10 anos. Você sabia disso? Então, com 25, você está ótima. 35, começa a mudar alguma coisa. 45 mudou de novo. 55 mudou de novo. O que você pensa aí? O que mudou na sua vida a cada década? Eu sei exatamente o que mudou na minha vida. Tanto que com 32 anos eu desenvolvi o câncer de tireoide. Então, como eu desenvolvi esse câncer com 32 anos, a cada 10 anos eu fico ligada. 42, 52. Então, eu vi uma mudança aqui, ó. E essa mudança é devagarzinho, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que o colar vai. É porque você só percebe depois de muito tempo. Mas o colar ele vai diminuindo. O processo de envelhecimento vai acontecendo. Você não percebe de uma hora para outra, mas você percebe devagarzinho. Então, até os 25 anos, a gente vai melhorando tudo. E aí, a gente não tem muito esforço até os 25 anos. É muito mais. Depois dos 25 começa o merecimento. Como que vai ser? O que que eu vou conquistar daqui para frente? Né? O que que eu vou conquistar? O que que eu quero ter? Cada 10 anos os processos fisiológicos mudam. Aí, gente, é que entra os sinais e sintomas. É aí que entra os sinais e sintomas. Eu vou fazer um questionário aqui com vocês de sinais e sintomas. Não sai daqui, fica aqui, porque você vai saber mais ou menos hoje o que que você está desnutrida, o que que você precisa melhorar, tá? A gente tem mais assunto para falar. Eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu vou te dar uma prévia para você entender como é a suplementação. Então, o nosso corpo ele passa por transformações, amadurecimento, mudanças hormonais e mudanças emocionais. Então, o amadurecimento, eu já falei, depois dos 25 anos começa o declínio, já é o seu amadurecimento. As mudanças hormonais, o que que acontece? Tireoide, cortisol, progesterona, insulina, gestação. Então, você pode perceber, a cada ano que passa, não sei se você percebeu isso, mas isso acontece, a cada ano que passa, o seu colesterol aumenta um pouco. A cada ano que passa, a sua glicemia aumenta um pouco. Sabia disso? Então, a gente tem um padrão ali de glicemia, no máximo 93. Você está em 87, 85, aí de uma hora para outra, 90. Você nem percebeu, já deu 90. Por que que isso acontece? Porque é um processo natural do corpo fisiológico. O pâncreas, que libera a insulina, começa a produzir muita quantidade para recuperar seu corpo. E a insulina sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É um processo normal. É um processo saudável? Talvez não. Porque ele é normal, não quer dizer que é saudável. Porque a gente tem que ficar atenta. Gestação, por exemplo. Você sabia que a cada filho, o cérebro da mulher muda? Cada filho, o cérebro da mulher muda. Então, se você teve 3 gestações, você passou por 3 mudanças cerebrais. Cada gestação aumenta o seu peso ideal em 2 quilos. Então, se seu peso ideal era 52, quando eu era novinho, meu peso era 52. Primeiro filho, seu peso ideal passou a ser 54.
Segundo filho, seu peso ideal passou a 56. Talvez você fale, ah, não, depois que eu tive filho, eu voltei rapidinho pro meu peso. Eu só comecei a engordar na menopausa. Pode ser também, pode ser. Mas tem a ver com o seu peso ideal que você construiu lá atrás. Então, o cérebro muda, o corpo muda, a gordura muda, tudo vai mudando e a gente precisa estar atento a esses sinais e sintomas. Mudanças emocionais, o que que acontece? Medo, raiva, alegria, perda da confiança, ansiedade. A pandemia, por exemplo. Teve gente que foi mais afetada do que outras pessoas, mas todo mundo foi afetado. Todo mundo foi afetado. As pessoas começaram a fazer mais coisas online, os relacionamentos mudaram, né? A internet veio com tudo, então você não precisa mais ligar para a pessoa para saber como que ela tá. Você vê ela na internet toda hora, né? Então, relacionamentos mudaram, as pessoas ficaram mais sozinhas, porque a internet está aí, suprindo a necessidade, o afeto, que na verdade a gente sabe que não supre nada, mas é uma realidade, né? Quantas vezes a gente falando, eu vejo gente colocar lá na internet, ah, eu prefiro cachorro que gente. Meu Deus do céu, não pode, gente. Não pode falar isso. Então, as pessoas estão diferentes. E aí, como que você está gerenciando esse estresse? Como que a gente gerencia o estresse? Existe hoje a medicina baseada no estilo de vida, não baseada em evidências. O que é baseado em evidências? É aquilo lá. Ah, e se não saiu em artigo científico, é porque não é verdade. Gente, o artigo científico tem várias nuances. Artigo científico pode ter sido patrocinado. Artigo científico pode, a maioria é patrocinado. Pode ser antiético. Como que você vai fazer um artigo científico de um alimento que previne câncer? Não tem jeito de dizer isso. Então, acreditar em artigo científico não é um caminho tão bom para a área da saúde. É importante se basear, mas não ficar só nisso. Então, a gente tem que se basear na medicina do estilo de vida. O que é essa medicina? São pilares. O pilar da alimentação, o pilar do exercício, da vida ativa, o pilar do sol e do descanso. Então, o sol está aqui nas necessidades básicas que a gente tem, né? Então, tomar sol é importante, beber água é importante, se relacionar com as pessoas é importante. Vamos para o descanso, dormir bem a noite toda, ter momento de prazer, ter momento de lazer. Exercício, precisa ter uma vida ativa programada. Antigamente você não precisava se programar para fazer exercício. Hoje você precisa se programar. Hoje você tem que se programar para subir uma escada, porque você vai pelo elevador, você vai pela escada rolante. Então a gente tem que se esforçar para fazer exercício hoje. Tem que ter vida programada, senão você não faz. Alimentação. Entra, comer coisas naturais, comer coisas da época. Vocês observam? Eu até quero fazer esse vídeo de novo. Eu fazia muito tempo atrás alimentos que eram da época. Eu vou me organizar para fazer isso de novo. Porque a gente precisa saber quais são os alimentos que estão na época que a gente perdeu a referência. Hoje o tomate tem um ano inteiro, mas tem a melhor época do tomate. Hoje o morango você encontra o ano inteiro, mas tem a melhor época do morango. O que que significa isso? Comer alimentos da época. Você vai comer alimentos com mais nutrição. Você vai comer o alimento puro na sua origem. Você não vai comer um alimento de estufa. Você não vai comer um alimento é, cheio de agrotóxico. Você vai comer um alimento com menos agrotóxico daquela época. Então é importante a gente saber os alimentos que é da época. Tem que voltar com essa rotininha, porque a gente perdeu a referência, né? Então, a gente precisa entender que a alimentação da época também tem a ver com suplementação. Os suplementos, o que que a gente faz? Primeira dica que eu vou dar para vocês: tentar imitar a natureza. Então, se o médico te passou um ferro, você não pode tomar só ferro. Não existe isso. Você não encontra nenhum alimento na natureza que tenha só ferro. Não encontra. Você não encontra nenhum alimento na natureza que só tenha magnésio. Ah, então eu vou tomar magnésio isolado.
Deixa eu tomar magnésio Bitrimag. Gente do céu, não é inteligente fazer isso. Porque você consegue comer magnésio puro. Por que você vai tomar magnésio puro? Tem que ser um ativo, tem que ser com sinergia, tem que ser melhorado esse magnésio. Tem que ser com mais coisas ali dentro, para você conseguir ter o máximo benefício do magnésio. Senão você está jogando seu tempo e seu dinheiro fora. Dinheiro já é ruim perder. Tempo, então, você ficar tomando cápsula que não vai funcionar? Ah, não, não pode. Não, não pode. Eu tô cheia de não pode hoje, né? Não pode falar, ó, anota, não pode falar que gosta mais de cachorro do que de gente. Não fiz pra ninguém. Não pode falar não toda hora. E não pode tomar suplemento isolado, sozinho, porque a natureza não é assim. E aí tá uma parte aqui que eu quero conversar com vocês sobre suplementação. O nosso corpo, ele é mediador do nosso interior com o mundo. O nosso corpo, presta atenção, é o imediador do nosso interior com o mundo. Se sua aparência, se o seu corpo é o mediador, ele é o seu bem mais precioso. É mais precioso que joia, é mais precioso que seus filhos, é mais precioso que seu marido. Se você não cuida de você, você não consegue cuidar de ninguém. É aquela metáfora lá da máscara de oxigênio no avião. Quem andou de avião sabe como é que é. Eles orientam. Coloque em você primeiro, depois coloca na pessoa ao lado, depois coloca na sua criança, depois coloca no idoso. Coloque em você primeiro. A suplementação é isso. Cuida de você, olha para você, porque aí você vai conseguir ajudar todo mundo ao redor. Um corpo cansado, um corpo desleixado, é uma falta de comprometimento com a vida. Um corpo cansado e desleixado mostra falta de comprometimento com a vida. Pode também. Por isso que o autocuidado, ele não é só skincare. O autocuidado é uma gama de coisas, e o suplemento entra no autocuidado. E esse autocuidado a gente pode dividir ele em três coisas: físico, emocional e espiritual. Não vou falar do emocional aqui, não vou falar do espiritual. A gente vai falar mais do físico. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, faça uma planilha mental. Quantos produtos embalados eu como e quantos produtos naturais eu como? Qual é o seu carrinho maior? O do hortifruti ou de produtos embalados? Com certeza de embalado. Com certeza. Arroz é embalado, feijão é embalado, sucos, leites, barrinhas, whey protein, aveia, linhaça, tudo é embalado, gente. Quanto de natural que a gente está comendo de verdade? Quanto de natural? Muito menos. Entendeu a importância da suplementação? Porque se você baseia sua alimentação numa alimentação saudável, ela não deveria ter quase nada embalado. Mas a nossa realidade não é essa. A nossa realidade hoje é que a gente come muita coisa embalada, muita coisa beneficiada, muita coisa já sem nutrição. Esse é o ponto. Quando você come um arroz branco, você está comendo um arroz sem nutrientes. Quando você come um arroz integral, você tem até um pouquinho de nutriente lá, que é o complexo B. Mas eu conto nos dedos a pessoa que come arroz integral. Acho que de 10 pessoas, meia come arroz integral. Não conheço. Alguém aqui come arroz integral todo dia? Ana, eu. Todo dia, Ana? Todo dia, todo dia, todo dia. Muito bem, parabéns. Porque eu não conheço, gente. Todo mundo que vai no consultório não fala sobre arroz integral. Então, a nossa alimentação saudável hoje, ela é um saudável mais ou menos. Porque ela não é um saudável saudável. Ela é um saudável saudável.
É quase impossível comer só alimentos naturais. Quase impossível. É aí que entra a suplementação. Então, os suplementos, eles são necessários para ajudar o nosso corpo a funcionar de maneira mais adequada. Cabelo, pele, sono, ansiedade, imunidade, equilíbrio hormonal, equilíbrio digestivo, equilíbrio ósseo, fígado, colesterol, tireoide, osteoporose, anemia, menopausa, tudo isso a gente consegue suplementar. Tudo isso. A suplementação, ela diminui os remédios. Sabia disso? Que a suplementação, ela diminui o seu remédio? Mas como que vai saber como você vai suplementar? Muito simples. Primeira coisa, não fazer nada de maneira isolada. Ah, eu vou tomar ferro, mas você tem que tomar ferro, zinco, B12, B9, B6, B1, B3, magnésio, cromo, vanádio, um mix. Aí, ok. Segunda coisa, você vai avaliar sinais e sintomas. O que que eu estou sentindo? O que que eu quero melhorar? Suplemento para melhorar. Comida para melhorar. Medicina do estilo de vida para melhorar. Deixa eu dormir melhor. Deixa eu fazer exercício. Então, a suplementação ela tem que ser com esse objetivo, de fazer você melhorar os seus sinais e sintomas. Eu lembro que quando o João nasceu, eu fiquei com muita dificuldade de não comer à noite. Por quê? Porque eu não tive licença maternidade, o João nasceu, eu já fui trabalhar, infelizmente, não era uma coisa que eu queria, mas, né, não tem muito jeito. Área da saúde, as pessoas não fazem licença maternidade, é normal isso. Então, eu já voltei para o trabalho e eu ficava o dia inteiro sem comer, porque eu tinha muita pressa de terminar e eu tinha que ir para casa e aí a pandemia. O João tinha 3 meses quando entrou a pandemia. E aí, em casa, mesmo em casa, eu não conseguia comer porque era tão corrido, era tão tumultuado que eu não conseguia comer direito. E aí chegava à noite, a hora que eu colocava as crianças para dormir, eu queria comer. Então dava 10 horas da noite, eu queria aquele conforto da comida. Aí eu comia arroz, eu comia bolachinha, comia bisnaguinha. Na pandemia, gente. Totalmente sem controle. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito, eu tenho que ir com as rédeas. Aí fiz suplementação para tirar a vontade de comer carboidrato, fiz suplementação para dormir melhor, fui fazendo suplementação. E aí eu consegui retomar. E foi daí que eu criei esse curso aqui, Imersão em Suplementação. Foi assim que eu criei esse curso. Porque eu comecei a ver sinais e sintomas, imitar suplementos que eu já fazia no consultório e eu comecei a fazer para as minhas pacientes. E aí a coisa foi dando forma e hoje a gente já está na quarta turma, né? Eu fiz 3 turmas de outro jeito e 4 agora de imersão em suplementação. Então, é isso. A gente consegue melhorar sinais e sintomas com os suplementos certos. Ah, então, a gente precisa imitar a natureza. Já que eu estou falando de sinais e sintomas, vamos ver aqui os sinais que tem de deficiência. O corpo, ele fala. O exame fala muito pouco. O corpo fala mais que o exame. O exame, às vezes, ele vem confirmar o que você já sente. Às vezes, o exame não confirma. Nem por isso a gente vai deixar de resolver. A gente precisa resolver os sinais e sintomas, mesmo que o exame não dê. Por quê? Tem uma frase: a clínica é soberana. Ou seja, aquilo que você sente, a clínica é soberana aos exames, porque não pode não dar no exame. E essa é uma parte lá do curso que eu falo bem sobre os exames. Vocês vão ter uma aula só de exames laboratoriais. Vocês vão pegar, eu vou dar para vocês uma lista de exames. Você vai, tá lá no vídeo. Você vai pegar essa lista de exames, vai conversar com o seu médico do convênio, qualquer um, e você vai no laboratório fazer esse exame. Lá eu explico como é que você vai fazer. Tendo em mãos o seu exame, você vai assistir a aula de exames laboratoriais. Nessa aula, eu vou falar todas as referências que você precisa prestar atenção sobre o emagrecimento, porque é o que mais todo mundo quer, né? Ah, eu não consigo emagrecer, deve estar alterado alguma coisa. Então, a gente vai ver nessa aula, a aula de exames laboratoriais.
E aí tem uma aula lá sobre deficiência de vitaminas e minerais. Aqui eu vou dar uma prévia para você, mas você vai ter acesso a um checklist que você vai poder checar quais são as vitaminas que estão em falta no seu corpo, tá? Então, quem tem deficiência de ferro? Uma pessoa com deficiência de ferro, mesmo que os exames estejam normais, como que é? É uma pessoa que tem dor de cabeça, tontura, fadiga, sensibilidade ao frio, ou seja, pessoa que toda hora tá com um cadaquinho, toda hora precisa se cobrir, cobrir o pé, quem não dorme sem meia, tem baixa de ferro no corpo. Craving, que é a pica ou paroxia. O que que é pica ou paroxia? Perversão do apetite. Então, quem tem perversão do apetite, tem gente que tem vontade de comer tijolo, tem gente que tem vontade de comer esponja de aço, tem gente que come salgado, depois que é doce, depois que é salgado de novo, que é doce de novo, e fica aquela coisa meio louca, meio craving, né? Aquela compulsão. Tem gente que abre a geladeira toda hora, mesmo sem fome. Isso é uma fome oculta, isso é craving, tá? Intestino preso ou solto demais. Quem tem deficiência de pode ter intestino preso ou solto demais. Unhas em colher, então é uma unha que ela cresce para baixo, né? A unha vai crescendo para baixo, ela não cresce reta. É uma deficiência grave de ferro, tá? Quem tem baixa de ferro também tem função cognitiva diminuída, não consegue pensar, perde o raciocínio, perde as palavras, esquece o que está falando, tem baixa imunidade, fica com infecção toda hora, candidíase toda hora, infecção urinária toda hora, gripe toda hora, passou um vento, rinite, sinusite e espirra, tudo isso é baixa de ferro, baixa imunidade. Dificuldade em manter a temperatura corporal, ou seja, mais uma vez, a pessoa que fica mais baixa, mais friorenta, né? Glicemia aumentada, taquicardia, exercício ao pequeno esforço, palidez da mucosa, ou seja, as mucosas pálidas, o lábio branco, não é rosado, alterações circulatórias, pessoa que fica muito inchada pode ter deficiência de ferro. Não sei se. Como é que eu falo, gente? Olha, eu tô esquecendo, mas isso aqui é climatério já. Alguém notou muitas características ou não? Hum? Escreve aí no chat para mim. Sim? De vez em quando? É isso. Pode ser baixo de ferro. Zinco, vamos lá. Então, seu corpo não está absorvendo tanto ferro. Mesmo que você coma. Mesmo que não está absorvendo, tem que suplementar. Zinco, vamos lá. Quem tem deficiência de zinco geralmente apresenta muita acne, anemia, alterações no sono, depressão e irritabilidade, compulsão por doce especificamente, infertilidade. O botox não dura muito. Sabe quando você aplica o botox e gasta dinheiro e rapidinho ele some? Deficiência de zinco. O zinco ajuda a manter o botox. Muitas feridas, né? Então abre ferida toda hora, letargia, diarreia. Quem tem diarreia tem deficiência de zinco. Manchas brancas na unha. Então, o ferro, ela cresce em colher, ela cresce para baixo. Quando é zinco, ela tem manchinhas na unha, né? Quando eu era pequena, era presente, né? Todo mundo falava isso, que a gente ia ganhar presente. Não, é deficiência de zinco. Aparência opaca e com listras. Então, a unha tem listras, cheia de listras. Depois, quando você tirar o esmalte, observa a sua unha, se ela tem listras, tá? Queda de cabelo, cabelo fino, raleando, é deficiência de zinco. A gente precisa suplementar zinco se você tá com cabelo fraco. Não adianta suplementar só ferro, só vitamina A. Tem que ter zinco em alta quantidade. Baixa quantidade também não vai resolver. Quem tem deficiência de complexo B? Vamos lá. Fadiga e fraqueza muscular. Então, uma pessoa muito cansada.
é uma pessoa que não recupera rápido do treino, demora muito tempo a recuperar, memória, distúrbios do sono, queda de energia. Então, tudo isso é complexo B. Quando alguém reclama para mim desses sintomas, complexo B nela. E quando fala complexo, gente, observa, complexo. Ou seja, não pode suplementar sozinha. Então, se você está com baixa de B12, você não pode suplementar só a B12. Tem que ser B1, B2, B3, B6, B9, B12. Elas andam em tríade. Elas não andam sozinhas. Quem fica andando sozinha, gasta dinheiro à toa. Então, se você toma só B12, você está gastando o seu dinheiro. Você tem que tomar mais do complexo B, em mais altas doses. Porque se você tem deficiência, você não pode dose baixinha. O que mais? Ah, lembrei de um sintoma que quem tem deficiência de complexo B, muita náusea. Aquela pessoa nauseada, que tudo fica nauseada, né? Que tomando, aplicando Monjaro aí, eu ponho um monte de complexo B na suplementação. A pessoa não fica nauseada. Vamos lá. Vitamina D. Quem tem deficiência de vitamina D? Fadiga, formigamento, pouco equilíbrio, depressão, falta de memória, porque o corpo precisa de gordura e a vitamina D, ela é absorvida na gordura, fraqueza muscular, perda óssea, hipotiroidismo, dor nas pernas e articulações. Então você pensa assim, ah, minha vitamina D tá boa, o médico falou que tá bom. Mas se você tem sintomas, você precisa mandar ela lá para cima, acima de 60, 80, para você não ter sintomas. Porque se você tem sintomas mesmo tomando suplemento, é porque a dose tá baixa, você precisa aumentar essa dose. Cromo, quem tem deficiência de cromo? Quem tem ansiedade, quem tem fadiga, neuropatia, né, que é a dor nos nervos, essa insulina e glicemia alterada, hipoglicemia. Magnésio, quem tem problema com magnésio? Quem tem problemas para dormir, por isso que ele é muito usado para dormir, porque quem tem insônia tem deficiência de magnésio mesmo, mas não é só de magnésio, a gente precisa fazer um complexo para melhorar. Dificuldade de cicatrização, sistema imunológico, não absorve cálcio no osso, ansiedade, insônia, fraqueza, enxaquecas. Tudo isso tem a ver com falta de magnésio. E aí você vai me perguntar, Fernanda, mas como eu saber que eu vou suplementar? Então, vamos agora para a parada do negócio. Eu falei para você, né, dos suplementos. Eu quero mostrar aqui para você. Você vai ter acesso no Imersão em Suplementação. Lá no Imersão em Suplementação, você vai começar, primeiro de tudo, você vai pedir os seus exames laboratoriais. Então, você vai receber o acesso e você vai ter uma lista de exames para você pedir. Depois dessa lista de exames, você vai ir para o que tem da alimentação. Essa aula suprindo o que falta vai estar disponível para você de quarta-feira. Você já vai ter aula de suplementação e exames laboratoriais. Aqui você já vai ver alguma coisa de exames, você já vai ver os suplementos que você precisa para glicemia, tireoide, colesterol alto, essa parte toda de metabólica. Eu falo bastante aqui nesses exames laboratoriais. Você vai ver uma aula de tira... Não, essa você não vai ver aula. A gente vai fazer uma aula de tira dúvidas ao vivo, dia 27/6. Já até está marcado. Por que tão longe, Fernanda, se a gente está em maio? Porque eu vou te dar 40 dias para você fazer os seus exames. Então, você vai assistir essa aula, você vai pegar essa lista de exames, você vai fazer, eles vão ficar prontos, aí que a gente vai ter a aula de tira, porque eu não quero fazer essa aula antes de você poder falar comigo. A gente vai ter 3 para você abrir sua câmera e falar comigo, porque vai ser pelo Zoom, desse jeito aqui que você tá? E aí vem a cerebro. Por que eu quis abrir isso aqui para vocês? Porque além dos suplementos que você vai ter acesso, a gente vai fazer aula de modulação intestinal. Então, essa aula eu vou te dar
cardápio e receitas para você ter absorção máxima de suplementação. Eu vou tirar você da desbiose, eu vou tirar você dessa falta de absorção de vitaminas e minerais. Você vai fazer comigo a modulação intestinal. Tem uma minha para fazer. Qual que é o esquema para fazer? Eu vou te falar. Tá escrito aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai. Peraí, aqui, ó. São 4 semanas, tá? Você vai remover, reparar, recolar e reinocular. Então, durante 4 semanas, você vai fazer o passo a passo para aí você conseguir suplementar e absorver tudo da melhor qualidade. Você vai fazer essa modulação intestinal. Depois da modulação intestinal, você vai ter os suplementos. E aí, os suplementos você vai conseguir manipular. Essa é a cereja do bolo número 2, a primeira modulação intestinal. A segunda é que você vai ter as fórmulas para manipular. Você está com libido baixa, você vai ter a fórmula lá dentro. Você está com osteoporose, você vai ter a fórmula maravilhosa para fixar esse cálcio no osso. Você está com compulsão de carboidrato, você vai ter uma fórmula que imita o Ozempic, que imita o Monjaro. Você está com problema circulatório, lipedema, você vai ter uma fórmula lipedema. Você está com o sono ruim, você vai ter uma fórmula de sono. Então, você vai conseguir, é muito prática, manipular os seus suplementos. Caso você não consiga manipular, eu fiz parceria com a farmácia HMS, que é uma farmácia de manipulação que entrega na sua casa. Eu fiz isso para facilitar a sua vida, mas você vai receber a fórmula. Então, você tem duas possibilidades. Ou você formula com uma farmacêutica da sua confiança, ou você faz a compra no site da HMS clicando no link, porque vai ter um link para você fazer, tá? Tem mais exames aqui e a gente tem um clube de benefícios com descontos e tudo mais. Além desses bônus, gente, peraí, tô conseguindo abrir aqui. Peraí. Além desses bônus, vão ter receitas, vocês vão receber, porque eu não falei lá de modulação intestinal? Então, você vai ter acesso a receitas saudáveis para incluir na sua casa, com a sua família. E temos um bônus aqui maravilhoso, que é alimentação e imunidade. Então, tem aula de 3 horas. Não estou conseguindo baixar aqui. Nós vamos ter uma aula de 3 horas aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Alimentação e imunidade infantil. Dá para ver, Renata? Dá, né? Parte um, parte 2, parte 3. E nessa suplementação em imunidade infantil, eu dou fórmula de crescimento para você usar aí na sua casa. Você pode fazer em xarope, você pode fazer em goma, você pode fazer do veículo que você quiser para sua criança, não precisa ser cápsula, tá? Então você vai ter a fórmula para você fazer. Pode comprá-la pronta, mas você vai ter essa fórmula. Então, a imersão em situação é exatamente isso, é uma imersão que você vai fazer com sinais e sintomas, exames laboratoriais, e você vai ter as fórmulas que você vai poder manipular. Tudo isso, gente, por 197. Você vai poder pagar à vista ou vai poder parcelar. Não sei o parcelamento, eu esqueci. Mas você vai poder parcelar ou pagar à vista de 197, como você preferir. O acesso é durante um ano, tá? Você vai ter acesso durante um ano. E nesse um ano você vai poder revisitar as fórmulas, você vai poder revisitar os exames laboratoriais, você vai poder fazer tudo, tudo, tudo para a sua saúde, porque eu entendo que a suplementação ela não é um momento único na sua vida. A suplementação eu ensino a cada 3 meses. Se ela é a cada 3 meses, eu preciso fazer uns suplementos que vá fazer sentido, tá? Então, 3 meses você vai cuidar do seu cabelo. Depois, 3 meses você vai cuidar da sua pele. Depois, 3 meses você vai cuidar do seu corpo. Então, a Renata colocou aí para mim. 197 à vista ou 6 de R$ 37, 37,84. Gente, não é nada. Pelo tanto de informação que você vai ter, é como se você tivesse na minha cabeça, é como se você fosse paciente. Eu estou te dando acesso ao meu cérebro que eu construí durante 20 anos, né? Você não está tendo acesso a uma fórmula, você está tendo acesso a várias fórmulas que você vai poder usar na sua vida, na sua família, com a sua mãe, com o seu pai, não sei. Você vai poder
Você vai poder modificar as pessoas que estão ao seu redor, e isso é maravilhoso. Eu acredito muito no poder da suplementação. Tanto que os pacientes que estão em uso de monte comigo, ninguém tá feio, ninguém tá fraco, ninguém tá essa coisa horrorosa que estão falando na internet. Por quê? Porque a gente suplementa. Além disso, tem um material também, ó, de proteínas. Quer ver? Não sei onde ela tá. Mas tem uma parte aqui que é de proteínas. Ah, sumi. Vocês estão me vendo? Ah, é que eu tô mexendo aqui, sumiu. Tem uma parte no Imersão em Suplementação que é só sobre proteína. Colágeno, a gente tem uma aula de colágeno. Qual colágeno que você vai usar? Tem um colágeno para articulação, tem um colágeno de massa muscular e tem um colágeno de pele. Qual que você vai usar? Eu vou ajudar você nessa decisão, porque você vai assistir essa aula de colágeno. Você não vai ter dúvida, não vai ter dúvida. Até o melhor colágeno eu vou te orientar. Temos os links para você olhar direitinho quais são os melhores. Renata, esse link eu preciso ver, porque teve marcas que lançaram colágeno muito bom, eu vou colocar lá. Você me lembra? Eu preciso colocar lá umas marcas mais clean label, que não tem tanta adoçante, que não tem tanta, sabe, tanta coisa ruim para o estômago. Ah, gente, é isso. Deixa eu ver aqui. Eu queria abrir para vocês. Vocês podem abrir a câmera e falar comigo. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço para ver todo mundo? Você consegue, Renata? Eu acho que eu não estou como colaboradora, eu acho que eu não consigo. Não. Deixa eu ver aqui. É, acho que você que vai Queria ter que ver todo mexer nisso. mundo. É lá em cima. Ah, galeria. No... Isso. Consegui. Show? Consegui. Se Não quiser a abrir a galeria. câmera, gente. Precisa o rosto de vocês. Lindo ver a sala cheia. Oi, Jaqueline, tudo bem, querida? Que bom ver você. Oi, Ana, que bom, gente. E aí, vocês ficaram com dúvidas? Falem para mim sobre a imersão em suplementação. Vocês têm dúvidas de algum suplemento? Se vai ter, se não vai ter, se eu vou conseguir ajudar vocês, se não? Sem dúvidas? Então, ó, só para recapitular. Hoje é a nossa aula número 1. E aí nós vamos ter a aula número 2, que já está disponível, que é a aula de exames. Ela está dentro aqui, vai ficar dentro do Hotmart, aula de exames laboratoriais. A gente vai falar da parte metabólica. E a aula 3 é uma aula de tira dúvidas, que eu vou falar de novo sobre alguns outros exames e vou falar mais uma vez de suplementação, que a gente vai organizar os suplementos para você. Você vai poder abrir a câmera e falar comigo. Se você, né, não conseguiu fazer até aquela data, você vai seguir nessa data. Vai ser dia 27/6. 27 de junho, a gente vai fazer. E por que que eu estou dando esse tempo todo? Porque você vai conseguir pegar os seus exames, fazer, avaliar, pensar, fazer o checklist lá de sinais e sintomas. Você vai conseguir ver as vitaminas que está deficiente. É o que eu falei, você vai entrar dentro da minha cabeça. É como se você tivesse o meu raciocínio para poder suplementar. Você vai conseguir suplementar porque tá tudo muito encaixadinho. Aí você vai ver seus sinais assim, mas nesse momento eu quero melhorar a libido. Eu vi que eu tô precisando de melhorar a libido. Então você vai tomar o suplemento de libido. Você vai tomar o suplemento de cálcio. Você vai tomar o suplemento de compulsão por doces. Você vai tomar o suplemento de anemia. Mesmo que você não esteja com anemia, se você viu que você está com deficiência de ferro, você vai tomar o de anemia. Mesmo que você não tenha hipotiroidismo, se você sabe que a sua tireoide não está funcionando direito, você vai lá e vai tomar o suplemento de tireoide, porque ela vai ativar a sua tireoide, tá? Toma dois por vez. Isso, Cláudia. Vocês vão escolher mais ou menos dois suplementos por vez, tá? Você vai escolher os suplementos que mais você precisa
e você vai focar neles. Porque, gente, mais uma vez, vocês não aguentam tomar tanta cápsula, porque vai tudo embora no xixi. Então, a gente tem que ser inteligente. Eu sempre falo, toma dois por vez, porque aí o corpo ele vai precisando de outras coisas, outros ativos, outros benefícios, tá? Aline, minha médica me indicou tomar magnésio de malato de 250. Teanina 100 seria bom para ansiedade? Posso ter alguma reação? Então, Aline, ele melhora, ele acalma um pouco, mas assim, ele não vai resolver a ansiedade só com isso, porque magnésio e teanina é muito pouco. Às vezes você está com baixo ferro, por isso dá ansiedade. Às vezes você está com complexo B baixo, por isso que dá ansiedade. Então é importante você suplementar de maneira mais densa, com mais vitaminas. Porque aquilo que eu falei, não existe só magnésio na nossa dieta. Existe magnésio, B12, cromo, vanádio, cálcio. Então é importante a gente ter um mix de vitaminas para essa ansiedade baixar, porque só com magnésio não baixa. Não baixa. Aí o que que acontece? Você não tem resultado, aí a médica fala, então agora vamos aumentar seu remédio psiquiátrico, sendo que você podia ter melhorado a suplementação de vitaminas e minerais. A Thaís, perdi um pouco. O pedido dos exames só serão para quem participar da imersão? Sim, sim. Só para quem for aluna do curso. Porque não tem sentido eu dar um pedido de exame para você se ninguém vai avaliar, né? O pedido de exame tem que ter alguém para avaliar. Aí a avaliação vai ser lá dentro do curso, tá? Toma B12 sublingual, uma gota por dia, está aí 690. 690 não é baixa, mas tem gente que fica bem com 1.000 de B12. Eu já vi gente ficar bem com 1.000, acima da referência. Menos dor muscular, menos ansiedade, menos dor muscular, ansiedade e menos craving também, que pode dar, né? A ansiedade dá, às vezes, compulsão por doce. Mas 190 não tá baixa, mas pode aumentar. Doutor, escolho dois e tomo 3 meses. Isso. Depois outros dois e mais 3 meses. Isso. E você vai fazendo um tratamento de 3 em 3 meses. Isso mesmo, Gisele. A melhor doutora da vida. Já fiz tratamento presencial e foi um período maravilhoso. Ai, que legal, Gisele. Que bom. Não tem seu sobrenome aí, eu não sei quem é. Mas é isso mesmo. A cada 3 meses você vai fazendo um tratamento. Ah, legal, legal. Esse nome só tem você. É igual o meu, né? Fernanda Granja. Deve ter outras granjas, mas todo mundo que estudou comigo lembra de mim. O pessoal da minha sala, a professora chamava, né? Fernanda Granja. Aí os meninos da sala, todos. Pó, 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 pó. Aí todo mundo lembra de mim, gente. Todo mundo. Aí a Gisele é a mesma coisa. Lataco é a única. Gente, então é isso. Vai dar 9h30. Vamos encerrar por aqui. Qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram. Qualquer dúvida, chama a Renata, que ela é a administradora do grupo, tá? Eu quero muito que vocês participem da imersão. Eu sempre falo que é um divisor de águas na vida de todo mundo quando entende a suplementação bem feita. E eu quero que você tenha essa oportunidade, mesmo não sendo minha paciente direta, eu quero que você, através desse curso, dessa imersão, você consiga uma boa suplementação. 197. Você vai economizar seu dinheiro, você vai comprar suplementações melhores, você vai parar de gastar dinheiro com o que não presta, tá? Então presta atenção nisso. Esse dinheiro vai retornar para você, porque você vai economizar tanto, você vai parar de gastar dinheiro com bobeira, né, com suplementos que não funcionam. Então, faz o curso de imersão em suplementação 197 à vista, ou você pode dividir bem baratinho as parcelinhas, tá? Aí, esses suplementos que a médica passou vai me ajudar, essa B12 pode aumentar, com essa quantidade pode aumentar, mas você pode aumentar a B12 também, tá? Para ir mais rápido. B12, magnésio e teanina.
Eu daria a você ferro, eu daria outros da complexo B, eu não daria só B12. Lembra que eu falei que a B12 precisa de B1, B2, B3, B9, B6, B12? Então tá faltando aí pelo menos quanto? Sete? Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, tá tarde. Cinco suplementos tá faltando para você. Que eu daria, assim, tranquilamente. Cinco suplementos, certeza que eu te daria para diminuir essa ansiedade. É certeza, tá? Tem outros. Tem triptofano, que pode melhorar junto com magnésio. Tem muita coisa legal que pode trabalhar. Então, acho que você deveria tentar superação antes de tomar remédio para ansiedade. Tenta suplemento primeiro, tá? Vamos, Gisele, vamos. Aline, faz sua inscrição para eu te ajudar. Faz a inscrição que lá dentro eu consigo te ajudar do curso. E podem perguntar, tá, gente? Dentro da Hotmart vocês escrevem e podem me perguntar, tá? E aí, dia 27 a gente vai se encontrar de novo na nossa terceira aula. Então, a primeira aula hoje, a segunda aula de exames laboratoriais, que está dentro do curso, e a terceira aula vai ser também dentro do curso, dia 27/6. Então, espero vocês, façam a inscrição para vocês participarem dessa aula. Vamos montar uma turma bem gostosa, tá? Para a gente poder se comunicar, para eu conseguir ajudar vocês melhor. Tá bom, meninas? Espero vocês. A inscrição tá aqui e a inscrição tá no grupo do WhatsApp também. Um beijo para vocês. Boa noite.